Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes de a gente apresentar nossa convidada de honra, eu quero fazer aquele lembrete. É domingo, a gente podia estar no futebol, no crossfit, podia estar fazendo atividade, podia estar com a nossa família, mas a gente está aqui gravando conteúdo para você. Então, o mínimo que você precisa fazer é curtir, comentar, compartilhar, dar essa força, porque quanto mais você curte, mais esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Hoje, com muito carinho, com muita honra, eu trago a querida nutricionista Érica Figueira. Ela é especialista em emagrecimento feminino, SOP, crossfiteira e ama desafios. Érica, querida, e é uma aluna também. Então, Érica, querida, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Obrigada, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou super animada. Vamos conversar bastante. Vamos lá. Primeiro momento, eu sempre gosto de entender o passado. Então, me conta um pouquinho da Érica criança, como é que foram os seus processos ali de criação, de formação. Conta um pouquinho pra gente de onde você veio. Sim, eu sou filha de pais divorciados, sou filha única e fui criada ali pela minha mãe e pela minha avó. Duas mulheres, assim, incríveis, fortes, que são a minha base e representam muito, né, na minha vida mesmo até hoje. E eu lembro que minha mãe, ela precisava, né, trabalhar para poder me dar as coisas, né, enfim, para poder ajudar ali na minha educação. E aí ela contou com a ajuda da minha avó para poder cuidar de mim ali no dia a dia mesmo, né? Então a minha avó, foi ela que realmente me educou, me deu valores. E eu lembro que, assim, ela não era uma avó como, né, as vós comuns que mimam seus netos, que passam a mão na cabeça. Não, ela realmente era rígida, ela era uma pessoa muito disciplinada, então ela me cobrava muito na questão dos estudos. Então eu lembro muito disso, sabe? Eu tinha hora pra tudo, era tudo muito certinho, muito regrado. E isso, hoje eu entendo, né, naquela época, isso eu ficava um pouco revoltada, né, com esse modo dela ser, mas hoje eu entendo que fez diferença na minha vida, na minha construção, né, nos meus valores, no meu senso de responsabilidade. Então eu vejo quanto que foi importante essa presença dela. Muito bem, né? Quando a gente está vivendo, né, principalmente como criança, a gente não tem a maturidade, mas eu percebo muito isso, Érica, com os meus filhos, né? Às vezes eu me vejo falando certas coisas que meus pais falavam para mim. Eu falo, agora eu entendi que é, na essência, o que a pessoa quer é o melhor para você, né? Sim. E é bom que você tenha essa base ali de disciplina que naturalmente ela te acompanha na vida adulta e uma série de fatores. Totalmente. E a adolescência, Érica, como é que foi? Você foi uma adolescente rebelde, bagunceira, era mais estudiosa? Como é que foi a Érica na adolescência? Então, por conta disso, né, dela sempre me cobrar nos estudos, então eu sempre fui uma pessoa muito dedicada na escola, sempre fui muito estudiosa, então eu sempre tive isso comigo, carreguei isso comigo e carrego até hoje, né, eu me cobro bastante até. E ela teve uma grande influência também na minha alimentação, na verdade, na construção disso. Porque quando eu era criança, ela me obrigava, né, a comer ali, principalmente comida saudável. Então, me obrigava a comer legumes, verduras, frutas. Tinha horário para tudo, né, como eu disse. Então, tinha horário para as refeições também. Era muito certinho em relação a isso. E ela só me deixava sair da mesa quando eu comesse tudo. Então, era uma guerra ali. E isso gerou um peso pra mim, né, naquela época, porque tem alimentos que eu não consigo comer até hoje, tá? Porque gerou um certo trauma. Então, tipo, espinafre, por exemplo, eu não consigo ver na minha frente até hoje. E eu só realmente saía dali quando eu comesse tudo. Então, gerou um peso ali, o comer saudável, né? E aí, na época da adolescência, teve uma outra parte que acabou fugindo um pouco disso. Então, como eu ficava mais em casa sozinha, né? Eu já tinha aquela certa liberdade, eu não precisava mais ficar com a minha avó. Por mais que minha mãe deixasse comida saudável pronta pra mim em casa, eu comia muito, assim, muito doce, refrigerante, muita gordura. Então, Rebeldia, né? Rebeldia, isso aí. Eu saí, né, desse âmbito de pressão. Então, eu falei, não, agora eu posso comer tudo que eu quiser. Então, eu comia, assim, muita besteira mesmo. Comia pouquíssimos alimentos saudáveis. E isso me acompanhou por muito tempo. Inclusive até a fase adulta, né? Parece contraditório, mas me acompanhou. E eu era magra, né? Eu sempre fui uma pessoa muito magra até. E eu queria ganhar peso nessa época. Então, na minha cabeça, não, vou comer isso tudo aqui. Comia muito macarrão, miojo, adorava miojo. Aí eu, não, quanto mais eu comer disso aqui, eu vou engordar, eu vou ganhar peso. Não tinha consciência nenhuma, assim, Sim, né? sim. Em relação à alimentação. Então, eu achava que eu ia ganhar peso.
E aí, realmente gerou um comportamento muito disfuncional, né, em relação à comida. E eu era aquela falsa magra, né, na verdade. Então, era muito magra, mas sem definição, com acúmulo de gordura ali na barriga. Só que isso não me incomodava muito na época. E eu seguia a vida, tendo esse comportamento, né, alimentar muito ruim. E aí, para você, quando surgiu a ideia da nutrição, né? Da onde vim? Porque eu brinco, né? Que quando me perguntavam, quando eu era criança, era jogador de futebol. Homem é Aham, sempre a mesma coisa. E quando eu já era adolescente, eu já vim com uma cabeça, professor de educação física. Então, na minha cabeça, não existia outra profissão. Era professor e inclusive, a formação. aham. Então, para você, onde surgiu a nutrição? Onde surgiu o desejo de ser nutricionista? Na verdade, eu nunca pensei em nutrição, né? Até porque um comportamento totalmente disfuncional em relação à comida nem passava pela minha cabeça. Eu sabia que era alguma coisa na área da saúde. Porque, por causa das matérias mesmo, na época do ensino médio, eu me identificava. Então, mas eu já sabia que não seria medicina e nem enfermagem. Não, eu já tinha certeza disso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre as matérias. Eu falei, cara, eu acho que eu vou em farmácia, acho que eu vou fazer farmácia, porque eu gostava muito de química, sabia bastante, ajudava meus amigos, né, da sala de aula e também até dava aula particular. Eu falei, vai ser farmácia. E aí tentei, né, vestibular, não passei pra faculdade. Minha mãe tinha falado, ó, você só vai ter uma única chance. Se você não passar, tu vai tentar bolsa em alguma faculdade particular pra você fazer sua faculdade logo. Falei, tá bom. Aí tentei a bolsa, passei, né, pra Unigran Rio. E aí comecei farmácia lá. Mas assim, logo de cara, logo no início, não me identifiquei com o curso. Tinha muito cálculo e assim, não sou muito fã de cálculo. Sim. E química, assim, num nível muito avançado, muito hard, né? Que eu não imaginava. Aí eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Aí cheguei a levar o curso até o segundo período, durante um ano, né? E aí falei, não, não tem como. Aí falei com a minha mãe, conversei com ela, foi toda uma luta, né? Eu falei, mãe, não me identifico, não quero fazer isso, não quero isso pra minha vida. Vou precisar trancar a faculdade. Ela falou, ok, mas você não vai ficar sem fazer nada. Tu vai ter que arrumar uma solução para isso. Comecei a pesquisar sobre outros cursos. E aí eu falei, vou tentar nutrição. Eu vou tentar. E aí comecei nutrição. E aí logo de cara eu já me identifiquei com as matérias, bioquímica eu gostei muito, microbiologia, anatomia. Aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E aí fui levando. E no segundo período, na verdade, que eu tive a virada de chave pra minha vida pessoal mesmo. Que eu pensei assim, poxa, se eu tô cursando nutrição e se eu vou cuidar da alimentação das pessoas, né? Se eu vou mudar vidas através da alimentação, como é que eu vou continuar me alimentando mal desse jeito? Sim. Falei, não, isso tem que mudar. E aí foi aí que eu comecei o meu próprio processo de reeducação alimentar, aos poucos, incluindo alguns alimentos mais saudáveis, fazendo receitinhas mais saudáveis, né, que fossem gostosas. Comecei a diminuir o refrigerante, diminuir o doce, e assim foi indo. E eu comecei a notar essa transformação no meu próprio corpo, Sim. né? Então eu comecei a ganhar mais disposição, comecei a me exercitar nessa época. E aí eu comecei a gostar mais de ir pra academia, comecei a ver a mudança ali na minha barriga, que era algo que me incomodava, né? E aí eu comecei a falar, não, realmente é incrível, né? O poder da alimentação saudável. E aí eu fui seguindo e fui criando essa constância até hoje. Pra mim não é uma dificuldade me alimentar bem. Então não foi uma paixão, foi um amor, né? Que foi construído E isso aí, de com pouquinho em experiência. É pouquinho. maravilhoso, porque não existe regra, né? Para essa Sim, identificação. Às vezes, como eu disse, eu comecei na educação física, amei por muito tempo, mas chegou um momento que também não fazia mais sentido dentro do que eu acreditava como propósito. E tá tudo bem, serviu de experiência, mas para sim, você é maravilhoso que foi uma construção, né? sim. E aí você se forma, e aí me diz como é que é sair da faculdade de nutrição e agora? Como é que é a tua cabeça, ou como é que foi a tua cabeça nesse sentido? Assim, evolui muito, né? O início foi um pouco difícil, porque eu sabia o que eu queria, que era ajudar pessoas. E aí eu fiquei na dúvida entre a parte hospitalar, que foi algo que eu gostei muito na época do estágio, e consultório, né? Que eu também gostei muito de atender em ambulatório na época do estágio. E eu percebi que eu tinha realmente talento para isso, porque eu gostava de ajudar as pessoas, ouvir as pessoas. Eu era boa em resolver problemas, então às vezes no ambulatório o paciente chegava e falava, ai, não tô conseguindo incluir verdura, tô com dificuldade de comer legumes, e eu já pensava em alguma estratégia para poder ajudar ele. Então eu falei, cara, eu gosto disso, sabe? E aí eu comecei a focar em estudar para residência, para poder trabalhar em um hospital.
Porque naquela época muitas pessoas falavam: consultório não dá dinheiro, né? Você vai morrer de fome, não vai dar certo. Eu ouvia isso muito de outras nutricionistas já formadas. Sim. Então eu falei: não, vou focar na parte hospitalar. Estudei para residência durante 1 ano, mas ao mesmo tempo eu queria minha independência financeira. Não queria mais ficar dependendo da minha mãe. Né? E esse cursinho era um curso, tipo, para vestibular. Rígido, né? Tinha que estudar sempre. Como se você fosse prestar um concurso público. Muitas horas também, né? Muitas horas de estudo. Mas eu falei, não, preciso dar um jeito nisso, porque eu também quero minha independência. E aí eu comecei a atender em domicílio. Então, comecei a rodar pelo Rio de Janeiro. Ia pra Copacabana, ia pra Barra. Pra onde me chamassem, eu tava indo. Mas só que tudo feito de transporte público. Então, assim, foi cansativo. E, graças a Deus, me surgiram, né, bastante oportunidades. Foram surgindo mais clientes. E eu comecei a não ter tempo pra estudar direito. Então, assim, eu ficava cansada, né, por causa dos atendimentos em domicílio. Ainda tinha que ir pro cursinho. E eu tava ficando cansada e não tava conseguindo dar realmente aquele foco que eu precisava pros estudos. E sem contar que você tem que rever a matéria inteira da faculdade. Então, é algo muito maçante e chato, né? Aí, eu comecei a desanimar. Eu falei, não, vou focar nos atendimentos. Porque tá dando certo, tá fluindo. E eu gosto muito de fazer isso, né? Eu realmente tenho talento pra isso. Falei, então, vou focar nisso. E aí, comecei a investir mais nos atendimentos, continuei em domicílio. Aí, depois, em 2020, início de 2020, eu resolvi sublocar uma sala. Porque, assim, não tava dando, né? Sim, tava muito deslocamento, cansativo. né? E aí, depois veio a pandemia. E aí, eu tive que me reinventar, né? Eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito nisso. Porque agora que eu foquei, não, eu falei, vou ter que dar um jeito. E aí, foi quando eu comecei a investir em cursos de marketing. Estudar mais sobre marketing, venda. Aí, foi quando eu comecei a fazer os meus grupos de desafios. Começou daí. Desafio gratuito, 10 dias. Mas naquela época tava todo mundo em casa, né? Veio o lockdown. Então foi muito bom, porque as pessoas gostavam do grupo, né? Era uma forma de distrair a mente e de tentar comer melhor, tentar cuidar da alimentação. Então foi algo que deu muito certo. E aí eu consegui mais pacientes pro online através dos grupos de desafios gratuitos que eu fazia. Então foi o período que, pro meu crescimento profissional, foi muito bom. Entendeu? Maravilha. Apesar do cenário caótico, foi muito bom. E quando você olha para o online, né? Porque o online, houve uma aceleração muito grande dentro desse processo. Na verdade, a proposta não era que fosse tão rápido, a pandemia veio para acelerar. Sim. E diversas profissões conseguiram se adaptar muito tranquilamente, como a nutricionista, psicóloga e por aí vai. Então, hoje, como você enxerga o trabalho online dentro da tua área de atuação? Assim, veio para revolucionar, né? E até hoje eu atendo online, é algo que veio para ficar realmente. E as pessoas aderiram muito bem, né? Porque você fica no conforto da sua casa, você não precisa se deslocar. Para o profissional também é ótimo, porque a gente consegue atender o mundo inteiro. Então, a gente consegue levar o nosso trabalho para o mundo todo. Então, eu tenho pacientes que eu atendo de Portugal, da França, de outros lugares mesmo do mundo, até do Brasil mesmo. Então, isso é muito legal, né? Proporcionou uma amplitude muito grande. E os pacientes super aderiram. Algumas pessoas falam, mas e a avaliação física, né? Eu quero fazer uma avaliação física, mas não é o mais importante. Eu sempre converso isso com os meus pacientes, né? E dá pra gente adaptar. Então, se a pessoa faz uma academia e lá tem como ela fazer uma avaliação física, ela pode fazer lá e me mandar. Ou através de fotos também, gosto de fazer muito acompanhamento através das fotos, porque dá pra gente ver uma mudança muito maior. E hoje em dia já tem tecnologia também com IA, Sim. que a gente consegue jogar foto do paciente e ele já faz ali uma análise de como que tá essa composição corporal. Então, isso veio para revolucionar, entendeu? A tecnologia tá para somar, né? Que bom. Então, a pandemia, ela vem não como algo que te atrapalhe, mas algo que te faz impulsionar. E aí, a Sim. pandemia acaba, então você volta a essa rotina de consultório, mas nesse momento focada não mais nos estudos e somente no consultório, e no processo de ampliação, é isso? É isso. Legal. Só que aí, no meio disso, surgiu aí depois de um tempo, né? Uns 2 anos depois da pandemia e tudo mais, focado no consultório, surgiu uma oportunidade de trabalhar em um hospital, que era algo que eu sempre quis, né? Ficou adormecido lá no passado. E era algo que eu sempre quis vivenciar, ter essa experiência. E aí eu aceitei esse novo desafio, essa nova experiência, que eu gosto de desafios, né? Sim. Falei, não, vou aceitar. E aí eu comecei a ficar com a jornada dupla, de consultório e hospital, plantão, né? E a carga horária de plantão era até ok, né? Era 12 por 48, se eu não me engano. Então, assim, era uma carga horária boa, né? A cada 2 dias.
Mas só que mesmo assim começou a ficar muito maçante, né? Eu levei isso por quase 2 anos. Só que começou a me dar a tornar aquilo ali um peso, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então eu fiquei cansada, não estava conseguindo dar o gás que eu gostaria de dar para os meus atendimentos. E isso começou a pesar, comecei a ter crise de ansiedade muito grande. E aí o meu noivo falou: "Não, não tá legal, você precisa rever isso, né?" E aí eu foi uma decisão muito difícil, mas com o apoio dele fez toda a diferença. Ele sempre me apoiou em todas as minhas decisões, sempre esteve comigo, sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesma. E ele falou: "Cara, você é muito boa no que você faz, foca no que você gosta de fazer, no que você ama fazer, que vai dar certo." E realmente, sempre deu, né? Sim. Aí eu falei: "Não, realmente não tá dando pra conciliar." E aí foi quando eu tomei a decisão, no início do ano, de sair do hospital e continuar focando só nos atendimentos mesmo. E foi algo que eu nunca deixei de fazer, entendeu? Só que comecei a não dar conta de Sim. tudo, né? E é muito comum, tá, Érica, essa questão de se repete, né? A gente está crescendo, aí nos chamam de volta ao passado. E aí, quando a gente não nem percebe, a gente está inserido dentro de uma rotina que é difícil demais sair, porque você recebe, você tem compromissos, você tem um Uhum. fixo ali que dá garantia, Sim. e aí você olha e fala, cara, não faz sentido largar, e se der tudo errado? Então, eu já vi pessoas presas aqui, 30 anos, 40 anos, que elas nunca deram o passo, que elas falaram, cara, mas se der errado eu não vou, então deixa eu ficar quietinha aqui que é melhor. Sim. Mas é legal, cara, que você tem não só a sua decisão, mas a parceria também do noivo para apoiar você nesse sentido. E aí você então larga e fica somente focada no consultório. E aí sim passa a se dedicar integralmente a esse processo e naturalmente acaba crescendo. É por aí, né? Exatamente. E as coisas acontecem mesmo, sabe? A gente tem que fazer com medo mesmo, Sim. sabe? Porque a gente fica com receio, eu, né, tenho fixo, e se não der certo, mas vai dar certo porque você está se dedicando, né, integralmente para aquilo ali, você está se esforçando, você está fazendo cursos, você está fazendo mentorias, você está querendo crescer, você está nesse movimento, então assim, vai dar certo. Né? A gente fica com medo, mas Tá vai dar vendo? Você que certo. está assistindo, vai que vai. Isso aí. E aí, quando a gente olha para as suas pacientes hoje, né? Quando você fala de IA, por exemplo, me vem também uma reflexão de até provocação, porque se hoje eu chegar num GPT da vida e pedir uma prescrição de dieta, ele talvez vá conseguir me dar algo. Ah, Vitor, não vai ser tão perfeito quanto seria comigo. Não sei. De alimentar esse GPT, talvez ele consiga ser tão bom quanto você. Isso é uma provocação saudável, não estou tirando mérito, óbvio que não. Mas como é que você enxerga isso? Porque hoje existe um crescimento das IAs, né? Então, muita gente fala que existem profissões que daqui a 10 anos não vão mais existir. Eu discordo, eu acho que, cara, o lado humano, o apoio, o contato, isso pesa muito, muito mais do que uma prescrição. Então, como você vê hoje essas pessoas que acham que qualquer IA, qualquer prompt resolve um problema alimentar que, enfim, como é que você enxerga isso? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? É uma ferramenta valiosa, veio para ajudar muito, para somar, né? Nós, profissionais mesmo da área da saúde, nós usamos o IA a nosso favor, acho super válido. Mas tem que tomar cuidado, porque é isso, né? Por mais que você coloque ali informações, ele talvez não vai montar ali um cardápio com tanta variedade que se encaixe tão bem ali na sua rotina, né? Vai faltar ali aquele docinho, talvez após o almoço ou após a janta, né? Que você gosta de comer, não vai ter aquele olhar tão cuidadoso para sua rotina, para as suas preferências alimentares, né? Então, o papel do nutricionista, e eu acredito que o IA não vai substituir a gente consegue ter esse olhar mais aprofundado, né? Então, eu, pelo menos nos meus atendimentos, eu tenho uma escuta muito ativa, né, em relação às minhas pacientes. Então, eu entendo ali como é que é a rotina delas, como é que é o dia a dia, preferências alimentares, para poder fazer esse plano alimentar o mais adaptado possível para sua realidade, para que você realmente consiga seguir numa boa, né? Consiga ter uma boa aderência, sem que seja um peso, sem que seja um sofrimento fazer, né, uma dieta, uma alimentação saudável. Não precisa ser assim. E aí eu sempre estimulo também, coloco umas receitinhas que são práticas de fazer e que são saborosas, justamente para mostrar que, você pode comer bem sim, saudável, mas sem ser algo monótono e sem graça. Não precisa ser assim. Concordo. E elas super gostam, super aderem. Então elas sempre falam, cara, muito bom. É isso aqui que eu tava precisando. E elas conseguem seguir numa boa. E quando a gente olha para as tuas pacientes, se a gente pudesse fazer um compilado, assim,
Por quais motivos elas mais procuram você? Olha, a grande maioria hoje é voltado para a questão do emagrecimento, mas vai muito além disso, né? Então afeta muito a questão da autoestima. Então, muitas não conseguem ali usar um biquíni na praia, não se sentem confortáveis, né, com o seu corpo, não se sentem bem, não vestem ali as roupas que realmente se identificam e gostariam de usar, né? São aquelas que cabem. Então, elas perdem o prazer muitas vezes em se arrumar, né? Então, afeta a autoconfiança, até com o marido mesmo, né? Enfim, ali no âmbito familiar. Muitas também têm a SOP, né? Então, tem ali uma queda de cabelo muito intensa, a pele, às vezes, com muita acne, muito marcada. Então, isso acaba afetando muito a autoestima delas, sabe? Então, é algo que a gente vem construindo ao longo do acompanhamento. A gente sempre reforçar esse pilar da autoestima e construir uma autoestima saudável durante o processo. Até porque, senão, a régua sempre vai ser muito alta, né? Sim. Elas nunca ficam satisfeitas ali. Ai, não, quero mais, ainda não me sinto bem. Então, eu sempre vou trabalhando muito essa construção de uma autoestima saudável com elas. Entendeu? Então, é muito além da perda de peso. Uma reflexão que eu tenho aqui também, que é pergunta, né? Por que é tão difícil, né? Porque para muitas pessoas é tão difícil, talvez não seja nem o emagrecer, mas o se manter. Então, hoje, o que eu mais vejo nesse mercado são pessoas que começam, têm um bom resultado e voltam, só que quando voltam engordam 2, 3 vezes mais. Então, esse ciclo ele vai se repetindo e é algo Sim. natural. Então, por que é tão difícil essa mulher ela conseguir, de fato, emagrecer? Muitas acabam buscando atalhos, né? Essas dietas super restritivas. Muitas chegam até mim falando, Érica, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. E aí você sabe que dieta restritiva demais não vai ser sustentável por tanto tempo. Então elas começam muito animadas e aí chega ali no meio do caminho, não dá certo, e aí volta aquele efeito sanfona. Então não tem uma mudança de hábito, não tem uma mudança de comportamento alimentar, né? Não tem uma estratégia ali por trás. Então às vezes falta uma questão de organização também na rotina, né? A gente tem muitas demandas, né? Então é muita coisa pra gente resolver ao mesmo tempo. Então se a gente não organiza também a nossa alimentação, vai dificultar ainda mais isso, né? Então vai chegar lá no final do dia, tu não tem nada pronto, as chances de você errar, de pedir um fast food é muito grande. Então, eu acredito que a falta de organização, a busca por atalhos, por resultado rápido, e aí falta manter essa constância, né? Você criar essa disciplina realmente. E é isso que eu trabalho muito com as minhas pacientes também. Eu gosto de refletir sobre isso. Por exemplo, uma boa pergunta. O que difere a mulher que consegue da mulher que não consegue? Porque hoje eu imagino que você, como eu também, já atendeu pessoas que não conseguiram atingir o resultado, e Sim. acontece. E eu tenho essa resposta muito clara, assim, o que difere a aluna que performa e a aluna que não performa. E no meu caso é a cabeça, é a mente. Sim. É a mente, né? Sim. Então, no teu caso, o que difere essa paciente que consegue atingir o resultado da que não consegue? Sim, justamente isso, a mudança da mentalidade e dos comportamentos, né? Então, a gente precisa realmente construir comportamentos alimentares mais saudáveis, a gente precisa criar ali uma consistência, né? Uma constância em relação à alimentação saudável. Então, por isso que eu também sempre falo com elas sobre essa prática, né, de uma alimentação saborosa, porque se você ficar comendo as mesmas coisas de uma forma sem graça todo dia, não vai ter como, uma hora você vai enjoar. Então, a gente precisa estar diversificando. E quando você tem um auxílio de um profissional ali para te guiar, para te orientar, esse processo se torna muito mais rápido, né? Muito mais agradável também, mais prazeroso. Então, é isso que eu busco trabalhar com elas. E eu acredito que é isso, é a falta de consistência, de constância e de direcionamento. É o que difere aí essas duas mulheres. E qual é a importância, então, de uma nutricionista para essa mulher? Vai mudar totalmente, né? Totalmente o jogo ali. Então, você vai ter um suporte, você vai ter um direcionamento, ainda mais se você tiver um acompanhamento ali certinho, né? Então, é o que eu falo. Uma consulta não vai mudar nada, né? Não vai mudar tudo. Pode até mudar 10%, 20%, claro. Mas não vai mudar totalmente. E você não vai conseguir atingir ali o seu objetivo só com uma consulta só, né? Porque a vida vai acontecendo e aí você vai vendo de fato, né? O que você vai conseguir colocar em prática, o que vai ser mais difícil. E é isso que a gente vai trabalhando ao longo do acompanhamento, né? Então, elas vão me trazendo as dificuldades, a gente vai buscando ali estratégias para poder resolver aqueles problemas. Às
gente vai dando novos estímulos também em relação à alimentação, porque o nosso corpo ele tende a se adaptar àquele estímulo que foi dado, o nosso corpo é mega inteligente, então a gente precisa estar mudando a estratégia alimentar para ela continuar também tendo bons resultados, senão vai chegar uma hora que ela vai entrar no platô, né? O peso vai ficar ali sendo mantido e não vai ter grandes variações. Perfeito. Eu, no meu caso, né, eu tenho uma aluna, Érica, que foi né, um reflexo disso. As minhas reuniões de mentoria, de regra, duram 40 minutos. Uhum. A dela, a que mais demorou foi a gente atingiu 9 minutos. De todo o ciclo de 4 meses de mentoria, o máximo de tempo que eu fiquei com ela por sessão foram 9 minutos. Mas por que isso acontecia? Porque ela falava para mim que ela não tinha nem tempo de questionar. Ela falava assim, ó, a minha rotina, com o meu trabalho, com o meu filho, com a minha família, eu não tô tendo tempo de te questionar. Então, se eu tô te pagando como mentor, o que você falar, eu tô contigo. E aí eu entrava na reunião e falava assim, vamos lá. Ela tem, 3 meses aí de pacientes à frente, agendados de clientes agendados e tal. Eu falei, olha, 3 meses de clientes agendados à frente significa que talvez seu preço possa sofrer um pequeno ajuste. Ok, o que eu preciso fazer para aumentar o preço? Assim, assim, assim. Quanto eu aumento? Ok, beijo, tchau. Na semana seguinte, ela fazia exatamente o que a gente falou e o resultado acontecia. Incrível. Então, esse questionamento, que é comum em 99% das alunas, ele vem das crenças, das inseguranças. Sim, e por mais que a gente sim. faça um trabalho lindo, quando você manda bota ali o input de uma mensagem e fala, entendi, o Vitor falou para aumentar o preço, mas deixa eu falar. Ele não sabe que o meu público, ele não me conhece. A região, a fulaninha, o quanto ganha. Então, eu acho que isso também se aplica muito na tua área, porque como paciente, por mais que a gente tenha uma direção, essas crenças acabam lutando muito contra a gente, do tipo, o que eu mais vejo, né? Falhei final de semana. Segunda-feira já era, esquece. Então, acho que a cabeça, o que você falou, eu concordo, ela está totalmente atrelada, né? Então, construindo a pergunta agora, porque eu me empolgo, essa pessoa que falha, todos nós vamos falhar, mas essa pessoa que falha, qual é a grande dica para ela, qual é a grande direção? Porque a gente já sabe, a parte de um princípio, que ninguém é perfeito. Sim. Então, o que você diria para essa mulher? Está tudo bem falhar, não tem problema. E eu sempre falo muito isso com as minhas pacientes também. Vocês vão errar, vocês vão ter episódios de exagero, né? Onde vai ter um final de semana que você vai exagerar, vai meter o pé na jaca, né? Como a gente costuma dizer. E faz parte do processo também. O processo de emagrecimento, ele não é linear. Ele é feito de altos e baixos. Falo muito isso com elas, desde o início, né? Na primeira consulta eu já aviso. Porque elas, às vezes, querem fazer tudo perfeito, seguir 100% o plano alimentar. E eu falo, não se preocupe em seguir 100%. Você não vai conseguir, eu já falo logo. Se você conseguir seguir pelo menos 70% do que eu te passar, já tá excelente. Principalmente no início, porque você ainda tá naquele processo de adaptação, de construção, né? De quebrar crenças. Sim. Então, é realmente um processo ali. Então, eu falo, não tem problema, vai acontecer. E aí, a grande sacada é você não ficar se matando na atividade física depois, você ficar naquele ciclo ali de restrições, de compensações, né? E é o que eu falo, só volta pra sua rotina. Só volta a seguir o seu plano alimentar, que vai dar certo. E você rapidamente já vai eliminar, às vezes, aqueles quilinhos extras que você ganhou no final de semana, até porque é mais uma retenção de líquido. Não é, de fato, um ganho de gordura. Então, você rapidamente voltando pra sua rotina, você vai ver que você já vai eliminar aqueles quilinhos. Eu adorei, porque o problema é que muitas delas param. Então, quando você está dentro de um ritmo, num hábito, e você para você voltar depois é muito mais difícil. Então, esse retorno do hábito que é o que quebra tudo. Aí fica a famosa sanfona, é mais por aí, né? Exatamente, é o que eu sempre falo com elas. Não fica nessa do pensamento 880, né? Ou é tudo ou é nada. É a gente ir construindo esse equilíbrio, que é uma construção, né? É o equilíbrio. Então, eu falo muito isso com elas, né? Então, assim, tá tudo bem, né? E retomar o quanto antes, porque quanto mais a gente prorroga, mais difícil é de voltar depois. Perfeito. E para essa mulher que chega para você, Érica, quais são as fases do emagrecimento, né? Como é que esse processo acontece dentro, não só do teu acompanhamento, mas dentro do corpo humano? Sim. Então, a gente precisa primeiro alinhar a base,
né? Então, é o que eu costumo dizer, a gente precisa fazer o básico bem feito, é aquele clichê. E que realmente é isso, é o básico bem feito. Então, a gente começa com o processo de reeducação alimentar, com o processo de reeducação dos hábitos, dos comportamentos. Tem pacientes que já têm uma consciência alimentar muito grande e até que se alimentam bem, a gente só tem que ali fazer pequenos ajustes. Então, claro, é muito mais fácil para essa paciente. Mas tem outras não, que chegam realmente com uma alimentação muito disfuncional, né? Muito desregulada. E aí, pequenos ajustes que a gente já faça, ela já vai começar a notar um resultado muito bom, né? O corpo já entende esse movimento, muito positivo. E aí, depois a gente vai avançando. Ah, essa base tá bem feita, a gente já construiu hábitos ali, né? Solidificados, que são os hábitos básicos. Aí a gente avança, aí a gente entra com outros protocolos, outras estratégias que vão acelerar ainda mais essa queima de gordura, a gente acelera o metabolismo, e aí a gente consegue ir melhorando esse emagrecimento, né? Chegando ali no objetivo dela. E tudo acompanhado com essa mudança da mentalidade, com essa mudança dos hábitos. A gente faz... E principalmente o emocional também em relação à comida. Sim. Então, muitas descontam, né? As emoções da comida. É natural, somos seres humanos. Então, tem dias... Poxa, hoje eu tive um dia mega estressante no trabalho, mega cansativo. Quero comer o meu chocolate. O problema é quando você faz isso de forma muito recorrente, sempre. Então, eu trabalho muito essa questão da ansiedade, do emocional também em relação à comida. E eu vejo que dentro desse desenvolvimento, né, a gente tem aquela primeira fase, que é uma fase que gera um pouco mais de resultado, então é super dopaminérgica. Sim. E aí, naturalmente, chega um platôzinho ali, que eu vejo que muita gente para aqui. O que é esse platô? O que acontece nessa fase aqui? É essa fase que a gente não pode parar. Então, a gente tem que mudar a estratégia, pensar num outro método, numa outra forma, né? Numa outra estratégia ali alimentar, para a gente continuar dando esse estímulo novo para o nosso corpo. Porque, como eu te falei, nosso corpo é muito inteligente. Então, ele tende a se adaptar rapidamente àquele estímulo que é dado. Então, opa, já ocorreu isso, que geralmente é cada 2 meses, assim, né? O corpo, ele já vai se adaptando. Então, a gente... Peraí, já temos que mudar. E, às vezes, pequenos ajustes. Às vezes, na quantidade de carboidrato, de proteína, né? Pequenos ajustes que a gente faça, o corpo já começa a responder novamente. E é legal que o pessoal ele fica muito viciado em olhar, focar só na balança. Uhum. E não necessariamente a gente sabe que esse é o único indicador importante. Então, mesmo essa pessoa nesse platô, coisas estão acontecendo no corpo, né? Então, explica um pouquinho para essas pessoas, porque a gente já vai entrar no Monjaro, mas nessa fase de parada ali, abre aspas, a galera olha na balança e fala, não tá funcionando, chega, desisto, tô sofrendo à toa. Aham. Então, o que é essa fase e por trás do peso, o que tá acontecendo nesse corpo? Então, o que eu sempre falo com as minhas pacientes também, não foquem só na balança. Esse é um grande erro. Porque a balança pode variar, né? Então, assim, se você foi ao banheiro ou não nesse dia, o peso vai interferir, né? Dependendo se você bebeu pouca água, o peso também vai mudar, né? Então, TPM, nós mulheres, a gente passa pelo período pré-menstrual, que afeta totalmente no nosso peso. Tem mulheres que ficam muito retidas. Então, tudo isso vai influenciar na balança. Então, eu falo, não fiquem se apegando à balança. Usem outras formas de você acompanhar os seus resultados através de fotos. É incrível, a gente vê, assim, mudanças incríveis. Medidas, né? Então, através de roupas também. Sempre combino com elas na primeira consulta. Separa uma peça-chave, uma peça âncora, uma peça, assim, que você ama de roupa, mas não tá cabendo muito bem ou nem tá vestindo mais. E todo mês você vai tentar experimentar essa roupa novamente. Legal. Que daí você já vai vendo ali uma certa mudança. Então, isso é muito bacana. A gente pensar ali em outras formas de fazer essa análise da mudança, né, corporal, que não seja somente com a balança. Eu falo, não fica se pesando todo dia, sempre, toda hora, porque isso vai gerar uma ansiedade. Sim. Isso pode te frustrar, pode te motivar muito, Sim. como pode te frustrar também e te puxar para trás. Então, há outras formas. E é o que eu falo também, foca na mudança de hábito, na mudança que você está construindo, sabe? Como você mesmo, como ser humano, no que você está mudando ali, sabe? Não só na balança em si. O peso ali não te define, não define os seus esforços, sabe? Concordo 100%. E a gente sempre olha, né? Não só para emagrecimento, mas como qualidade de vida, para 2 indicadores que também são importantes, que é o sono e que é a atividade física, né? Nos últimos congressos internacionais, muito se falou do sono, até falou mais sobre sono do que sobre alimentação e sobre atividade física. Então, para você, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas o sono é um item muito negligenciado pelo brasileiro. Então, qual é a importância do sono hoje nesse papel?
Totalmente importante. Então, assim, é algo que realmente as pessoas negligenciam, né? Mas o sono, ele é um pilar fundamental no emagrecimento e em qualquer processo, tá? Seja de emagrecimento ou hipertrofia, regulação hormonal, ele é poderoso. Porque, assim, a gente precisa dormir pelo menos 6 horas por noite. Não vou nem dizer 8, não, que para nossa realidade é difícil, mas pelo menos 6, 7 horas por noite é fundamental que a gente durma e durma bem, né? Com qualidade, que não seja aquele sono que toda hora você acorda, que você fica ali numa noite agitada, porque vai influenciar nos nossos hormônios. Então, se a gente entra na fase do sono REM, que a gente chama, né, a fase do sono profundo, ocorre ali toda uma varredura de substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, que vão ser encaminhadas para a corrente sanguínea para serem eliminadas no dia seguinte, regulação do apetite. Então, você vai sentir menos vontade de comer carboidrato, você vai sentir menos fome, menos desejo por doce, porque seu apetite vai ficar mais controlado. Tá? Vai ter ali o processo de construção de massa muscular, o hormônio GH ali vai estar sendo atuado. Então, tudo isso vai influenciar no seu emagrecimento. Então, o sono é um pilar importantíssimo no emagrecimento. E a dica para quem precisa dormir melhor, ou como dormir melhor? Olha, criar uma rotina para o seu sono. Né? Então, é o tal da higiene do sono que as pessoas falam, né? Você criar uma rotina mesmo. Então, assim, chegou no período da noite, tenta começar a desacelerar. Então, se você percebe que você tem dificuldade para dormir, que você é uma pessoa muito agitada, evita de treinar à noite, porque pode acabar te dando ali mais gás, né? E aí vai ser mais difícil de você desacelerar. Termina de trabalhar ali por volta das 8 horas da noite no máximo, já começa esse processo de relaxamento, assiste uma série ou lê um livro que você goste, que seja algo tranquilo também, né? Faz ali uma refeição mais leve também nesse período da noite, que não seja de difícil digestão, né? Toma um banho relaxante, coloca um difusor com uma essência ali de lavanda que já vai te acalmando, já vai preparando o ambiente para o seu corpo entender que é a fase de você relaxar, de você descansar, entendeu? Maravilha. E aí a gente entra também na atividade física, porque eu acho que o paraíso para as nutris seria essa paciente entender a importância desses 3 pilares, porque o teu trabalho vai ser muito mais facilitado. Sim. Então, a atividade física em si, né? O que você recomenda? Eu quero criar um asterisco aqui, porque ao longo da minha vida, por exemplo, a minha e da minha esposa, nós tivemos sempre gostos muito diferentes. Então, eu, por exemplo, a academia, eu fazia os picos e vales. Então, eu sou muito marombeiro, eu não sou nada marombeiro. Então, eu não conseguia me encontrar na academia. Uhum. E aí eu vejo muitas pessoas se encontrando, por exemplo, em atividades coletivas. No meu caso, foi o futevôlei, que virou uma paixão. Sim. E para muitas pessoas que eu conheço, é o crossfit, porque tem a cultura ali da tribo. Sim. Né? Então, para você, como uma boa escolha de uma atividade física, ela possibilita a tua continuidade e, consequentemente, o apoio no teu emagrecimento. Sim. A atividade física é um pilar fundamental, né? Todos sabem disso. E aí, eu sempre falo o seguinte: faça uma atividade que você goste, seja ela qual for. Se for uma corridinha, se for uma caminhada para você começar, uma pessoa totalmente sedentária, tá valendo, sabe? Você precisa fazer algo que te faça bem, que você se identifique. Ah, eu odeio ir pra academia, eu odeio musculação. Por que você insiste? Não vai dar certo. Você vai mais se sabotar do que vai de fato. Então, assim, eu sempre falo, testa, tem ali experiências, vê o que você se identifica mais. Eu, por exemplo, eu ia pra academia, né? Antigamente, na época da adolescência, eu ia pra academia, mas eu não gostava. Então, eu ia mais pra malhar a boca, que eu costumo dizer, né? Do que pra treinar de fato. E aí, quando eu conheci o CrossFit, por grande influência, claro, do meu noivo, né? Meu grande incentivador, ele, meu maior incentivador. E aí, eu comecei no CrossFit com ele e eu me apaixonei, porque, assim, é muito legal, né? Você tá sempre aprendendo um movimento novo, tá se desafiando, é uma superação, né, total. Então, assim, não falo também, vai pro CrossFit. Porque tem gente que realmente não vai gostar, não vai se identificar e tá tudo bem. Mas foi aonde eu me encontrei, sabe? E construiu ali aquela questão da consistência, de você manter uma constância, porque, não, hoje eu vou aprender tal movimento, então não vou faltar a aula, né? É uma aula que eu não gosto tanto, mas eu sei que eu preciso melhorar nisso aqui,
Então eu vou. Então eu consegui criar uma constância, consegui criar disciplina, né? Então é algo que soma muito também na minha vida pessoal e eu consigo, de fato, falar com mais propriedade para minha paciente o quanto que isso muda a vida, né? Então é legal porque eu realmente prego aquilo que eu faço, né? Eu prego aquilo que eu falo. Então é muito bacana isso. Então, assim, mudou a minha vida. Atividade física, o CrossFit mudou a minha vida. Eu recomendo para todo mundo. Faça uma atividade e que você goste, que você se identifique. E eu acho que isso leva tempo, né? Eu sei que você fala isso com as suas pacientes, que não dá para construir um mundo em um dia. Então não adianta você, numa primeira semana, mudar a alimentação, você fazer atividade, você dormir melhor, porque essa magia não se sustenta, né? Então, ao longo prazo, as coisas vão se encaixando, é por aí, né? É aos pouquinhos, sim, sabe? Sim. É tijolinho por tijolinho. Sim, paciência. Exatamente. E nos dias de hoje, a gente não tem mais tanta, né? Exatamente. É construir ali esse processo de resiliência, de paciência, né? De disciplina. As pessoas querem resultado para ontem, querem resultado rápido. Mas vocês precisam entender que não vai ser sustentável. Sim. Não vai ser. Tudo que vem muito rápido vai embora rápido também. Então, é tijolinho por tijolinho. E você curtir o processo também. Sim. CrossFit também me ensina muito sobre isso. Você curtir o processo, né? Porque às vezes é doloroso, né? É chato. Mas se a gente começa a tornar aquilo ali mais agradável, mais prazeroso, fica muito melhor, né? Excelente. De seguir. E a gente entra, então, como a gente fala de facilidade, um tema que não poderia deixar de entrar, que é a questão das canetas emagrecedoras. Eu tenho um ponto sobre isso. E eu converso com muitas nutris. E algumas odeiam, outras entendem, outras amam. Então, primeiro eu queria entender qual é a sua visão sobre isso. Como você enxerga o avanço da tecnologia para possibilitar o emagrecimento? Então, a medicina está aí revolucionando, né? E eu acho que é uma grande ferramenta, tá? Uma ferramenta poderosa. Não tenho nada contra, mas desde que você faça uso de forma correta, né? Com acompanhamento e desde que você tenha critério também para isso, né? Então, assim, essas canetas emagrecedoras, a sua grande maioria, elas têm atuado no tratamento da obesidade, sobrepeso, resistência insulínica, diabetes, né? E tem ótimos resultados dentro desse perfil de paciente. Ajuda muito, muito mesmo. E tem muita gente que usa para fim estético, né? Somente para fim estético. E aí que mora o perigo. Porque se você não muda os seus hábitos, os seus comportamentos alimentares, se você não pensa nessa construção de uma alimentação saudável, de atividade física, de terapia também, né? Você trabalhar a mudança da sua mentalidade, isso não vai ser sustentável. E aí vem aquele efeito sanfona que a grande maioria das pessoas entram, né? Naquele efeito sanfona, ou então não comem direito, e aí geram ali um déficit nutricional muito grande, perda de massa muscular. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dessas canetas, fazer realmente com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, psicológico, ter um aporte de um profissional educador físico também, se possível, porque você precisa se exercitar e ter ali uma boa rotina de atividade física para você realmente ter um resultado, assim, incrível. E eu tenho pacientes que usam e a gente está conseguindo resultados fabulosos. Vale a pena. Eu concordo, né? E eu acho que sem o acompanhamento, sem direcionamento, a única coisa que essas canetas vão servir é para acelerar o efeito sanfona. Porque na prática eu tomei ou então eu vou ficar dependente. Vou ter que tomar isso para sempre. Então, se não tiver um acompanhamento, a tendência é só acelerar esse processo, porque depois que para, a coisa tende a voltar. E aí, um primo meu, sabe? Um primo meu, ele começou a tomar. Um primo de um amigo meu. Vou contar a história dele. A esposa dele, que não sou eu, né? Ela tava um pouco insegura. E aí ela falou, ai amor, eu não sei se vou tomar ou não. Aí esse primo meu é muito corajoso. Ele falou, deixa que eu tomo aqui pra te ajudar. E aí o que ele percebeu? E adorei, né? Ele adorou. Porque... Cara, é incrível o processo e isso me fez enxergar que o teu trabalho é muito mais fundamental para esse caso do que eu imaginava, do que ele imaginava. Porque o caso é o seguinte, se deixar, tu fica 24 horas sem comer. E assim, vivendo bem, você não sente fome. E muito da minha alimentação, ela era por emoção. Então, tô trabalhando, aí acabava um almoço grande, uma janta grande. E o que aconteceu foi que de quarta para quarta, uma semana foram tipo 6 quilos na balança. Isso é um absurdo de número. Sim. Só que para mim, né, surgiu a clara evidência que, cara, eu preciso de acompanhamento. Porque
Aí eu comecei por intuição, porque então eu vou comer carne, vou comer proteína, porque falaram da tal da pancreatite, então eu tenho que comer carne. Então eu comia carne forçado, e que não sei o que, e ia fazer atividade, fazer musculação. Só que com a ausência, minha esposa não. A minha esposa, ela tá totalmente perdida. Então ela tem dia que come, tem dia que não come, tem dia que tá fraca, tem dia que não tá. Sim. Então, muitos nutricionistas, como eu comentei no início, eles enxergavam as canetas como inimigas. Mas hoje não, eu vejo, cara, quem usa caneta é que precisa ainda mais de vocês. Isso aí. Então, pensando nessa pessoa que está tomando hoje, né, tá tendo acesso, quais são as principais orientações que você daria para ela? Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes que usam, né? Você não pode ficar sem comer. Isso é muito importante, né? Então, por mais que você tenha ali uma diminuição do apetite, que é comum, vai acontecer, faz parte, mas você precisa se doutrinar mesmo em, não, peraí, eu preciso parar pra comer, preciso parar pra me alimentar. Porque, como você mesmo disse, se deixar, fica 24 horas sem comer tranquilamente, né? Então, é você pensar no que você vai comer também, né? Então, não é comer qualquer coisa, que aí que tá o erro também, que aí as pessoas perdem nutrientes e perdem massa muscular. Então, você ter uma alimentação ali ajustada. Então, é o que eu falo, tá muito difícil de comer, tá tendo dificuldade, tá enjoada, dá preferência por preparações, assim, de mais fácil, né, digestão e que você consiga comer melhor. Então, por exemplo, um purê com um caldinho de feijão e os legumes mais cozidos, vegetais cozidos sem ser salada, porque salada sacia muito, né? E uma proteína ali de fácil digestão também, então frango desfiado, uma carne moída, né? Não comer fruta com casca, porque vai te saciar mais também, fazer uma vitamina, fazer um suco, uma sopa. Então, você comer preparações que sejam de mais fácil ali para você conseguir comer, né? Que seja tranquilo. E você realmente não deixar de comer, você se doutrinar a isso, né? Então, ter ali mais ou menos uma margem de horário que você precisa parar para comer, se hidratar bastante, até porque geralmente o intestino, ele fica um pouco mais lento, muitas pessoas sofrem com a constipação, então você precisa comer fibras, mas beber bastante água também. Então, ter esse cuidado. Então, a alimentação vai ser aí um fator primordial que você precisa ajustar. Então, procure um auxílio de um nutricionista se você ainda não tem. E quem não procura o auxílio de nutricionista, acontece o quê? Quais são os riscos que se tem de uma condução desse processo? Efeito sanfona, né? Como a gente já falou, esse reganho de peso geralmente é mais rápido. Pode gerar um episódio de compulsão alimentar, né? Porque ele age também no nosso sistema nervoso central, né? Então, você não vai ter vontade de comer, né? Vontade de comer um doce, vontade de comer qualquer outro alimento que você gostava muito. Diminui muito, realmente, inibe bastante esses desejos. Mas aí você para com a medicação, você volta para tua vida normal, aquela fome volta, né? O seu corpo, ele também tá se adaptando com um corpo novo em relação à perda de peso. E aí pode gerar episódios compulsivos também, então tem que tomar cuidado em relação a isso. E sem contar a perda de massa muscular, deficiência de nutrientes, né? Porque essa pessoa, geralmente, ela tende a comer muito pouco vegetais, legumes, frutas, não tem uma alimentação ajustada. Então, precisa tomar muito cuidado. Ela pode se sentir muito cansada, fadigada, queda de cabelo também excessiva. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá bom. Olha, eu acredito de verdade, assim, como uma pessoa que agora está dentro desse processo, que o teu trabalho é fundamental, é surreal a necessidade. Sim. E aí eu sei que hoje, dentro do que você traz para as suas pacientes, né, você traz hoje modelos que respeita a fase e a etapa de cada uma, né? Então eu sei que você tem planos de acompanhamento para quem quer emagrecer, você tem planos de acompanhamento para quem quer manter ou quer aumentar a qualidade. Eu sei que você tem planos de tratamento específicos para mão de ar, então para aquela galera que quer acelerar o resultado. Então, eu como não só amigo, mas como parceiro aqui, eu vejo que o teu trabalho ele está indo num caminho exatamente perfeito para o que se espera, para o que se pode servir para essa população, para essa galera que está realmente precisando de ajuda, mas que talvez ainda não saiba, não está tão óbvio. E que talvez não precise esperar dar problema para poder se cuidar. Aí. É muito nessa área, né? Isso aí. Você não esperar dar ruim para você buscar ajuda, que a maioria dos seres humanos são assim, né? Sim. Então, espera ali, acho que tá dando ruim. Para poder buscar ajuda, e às vezes pode ser tarde, né? Demais, pode ter ali um problema muito mais severo que se agravou. Então, começa do início. Começa do jeito certo, de forma segura, e que você vai ter um resultado ainda melhor. Perfeito. E quando a gente olha, pode até olhar para a câmera, parece essa mulher que
tá querendo emagrecer, que não conseguiu ainda, que tá com a autoestima baixa. Enfim, manda um recado para essa mulher para que ela possa se energizar e talvez, Sim. quem sabe, a partir de agora, procurar um acompanhamento. Sim. Bom, se você tá aí, querendo emagrecer, se você já tentou de tudo, então pare de seguir as mesmas coisas que você anda buscando, porque você já viu que não tá dando certo, não tá dando resultado. Então busca realmente uma orientação de um profissional, né, que vai te guiar ali no processo, que realmente vai te pegar pela mão, te mostrar o caminho de forma segura, saudável. Esses atalhos, essas dietas super restritivas não funcionam a longo prazo. Só vão te deixar ainda mais frustradas, né, e vivendo nesse efeito sanfona sem fim. Então busca ajuda, né, para você construir um emagrecimento saudável e que seja duradouro, para você realmente conseguir manter os seus resultados pro resto da vida e ter um estilo de vida saudável, Sim. né? Que essa é a grande sacada, na verdade. Você construir um estilo de vida saudável sem que aquilo ali seja uma dieta, seja uma fase Uma apenas. obrigação, né? É. Concordo. E a última pergunta, que é o tema do podcast, como é que você consegue? Então, como é que você consegue hoje ser essa nutricionista de sucesso, crossfiteira, noiva? Como é que você consegue dar conta de tudo? Enfim, conta para as pessoas como é que você consegue, qual é o teu segredo aí? Então, na verdade, eu não consigo, né? A gente não consegue dar conta Sim. de tudo, não tem como. Mas eu acredito que uma grande sacada, e o que eu busco fazer, é a gente se organizar. É a gente saber ali quais são nossas prioridades, né? Então, tem fases da vida que a gente tem que dar uma atenção maior pro nosso negócio, né? Pro nosso trabalho. Tem fases da vida que a gente tem que dar mais atenção pra família ou pra atividade física, enfim, né? Mas é a gente ir equilibrando isso, ter esse equilíbrio e nunca deixar de se cuidar. Nunca colocar trabalho ou qualquer outra coisa na frente do autocuidado, né? Então, hoje eu entendo que eu preciso estar bem para continuar cuidando de mim e da minha família, né? Do meu negócio. Então, assim, eu já reservo aquele horário ali para ir treinar, né? Mantenho a minha alimentação, porque eu sei que eu preciso disso. E eu criei esse compromisso que é tão importante quanto o meu trabalho, sabe? Então, eu coloquei ali na agenda. A gente tem que cuidar do CPF primeiro antes do CNPJ, né? Maravilha. Então, isso realmente faz diferença. E eu busco realmente me organizar o meu dia, demandar ali as prioridades, não ficar desesperada, entender que vai dar certo ali dentro do possível. Às vezes ocorrem imprevistos e as coisas não saem como planejado, e faz parte, eu tenho trabalhado isso na terapia, minha terapeuta vai ficar Sim. orgulhosa, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, e eu buscava ali fazer tudo certinho, né? Não podia errar. Mas é isso, somos seres humanos, vão ter dias que não vai dar certo e tá tudo bem. E você refaz ali no dia seguinte ou faz no dia seguinte e vai dar tudo certo, sabe? Então eu tenho trabalhado muito isso na terapia também. Excelente. Para quem ainda não te segue, para quem ainda não conhece seu trabalho, deixa suas mídias sociais aí. Já siga lá no Instagram, @ericafigueiranutri. Maravilha. Pessoal, esse primeiro, obrigado, Érica, foi um prazer, foi um Foi muito bate-papo bom. leve. Eu tô olhando aqui para a hora porque passou muito rápido. Então isso é um sinal que o bate-papo foi extremamente leve. Foi muito bom, Foi muito prazeroso, obrigada. gerou aprendizado para aquele meu primo, tá? Com Aham, certeza aham. ele vai aprender alguma coisa com isso. E a todos vocês que ficaram até aqui, e não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Vai no Instagram dela, comenta como é que você consegue, que ela vai dar um presente especial para vocês que chegaram até aqui. E no mais, agradecer não somente a Érica, mas a todos vocês também que estão aqui nos assistindo. Foi mais um encontro prazeroso. É um prazer servir vocês aqui e a gente se vê no próximo episódio, combinado? Fiquem com Deus, um abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau.